my time and I'm coming out to play. Get on that beat, I wanna misbehave. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Perfumolândia. Pra quem não me conhece, meu nome é Tairine Mello e hoje venho trazer pra vocês a resenha do perfume Nuance número 16. Ele vem nessa caixinha aqui. A Nuance, pra quem não sabe, é uma empresa brasileira, né? Eles têm no portfólio deles vários perfumes também contratipos, similares. Eles vêm nessa embalagem que é super fofa. Os masculinos vêm sem o lacinho, tá? Mas olha que fofinho essa embalagem. E o Nuance número 16 é a referência olfativa do Black Excess feminino. E pra quem já conhece o Black Excess feminino, já sabe que ele é um perfume mais adocicado, frutadinho, do jeito que eu gosto. É um dos que entra no meu top 10, porque eu adoro esse perfume. É o tipo de perfume que eu uso pra trabalhar, pra sair à noite. Ele é sutil, mas ao mesmo tempo ele é muito sensual. E quem já conhece e já usa, geralmente tem ele como marca. Eu tenho ele também como uma marca, né? Só que eu divido o espaço dele com o Hypnotic Poison, que eles são os meus dois favoritos, são os que eu mais uso. No entanto, se você reparar, esse aqui já é um segundo frasco, tá? Da Nuance, porque eu uso muito esse perfume. Pra quem já usa o Black Excess, já sabe que ele é uma bombinha, né? E ele é muito sedutor, ele é apaixonante, na realidade. Ele é o típico perfume romântico, só que muito presença. Ele é um perfume que agrada muito fácil, dificilmente uma pessoa não vai gostar desse perfume, eu já usei bastante dele. É o tipo de perfume que eu uso todos os dias. Amo, definitivamente amo ele. Mas vamos falar um pouco nas notas desse perfume, né? Das notas de saída ele tem oxi-coco, que na realidade eu pesquisei é cranberry, né? Pimenta rosa e tamarindo. No entanto, quando você borrifa, você já sente de cara bastante a pimenta rosa e tamarindo, tá? É o que fica mais evidenciado assim que você borrifa. As notas de coração é violeta negra, cacau e rosas, tá? Que você também vai começar a sentir, depois de uma meia hora que você passou o perfume, você sente bastante a presença das rosas. E as notas de fundo são patchouli, madeira de pêlmo e baunilha. Vamos falar um pouquinho da performance desse perfume, tá? Ele tem de projeção 1 hora, 2 horas e meia, mais ou menos, de projeção. De fixação ele fixa 7, 8 horas. Eu gosto muito desse tempo porque é exatamente o tempo que eu vou trabalhar e volto, então eu vou e volto perfumada, né? Sem falar na similaridade, gente, ele tem alta similaridade com o Black Excess. Se você já é acostumado a usar, com certeza esse vai ser um ótimo contratipo, uma ótima aquisição para sua coleção, tá? Para você poupar aquele seu da grife, que é muito mais caro. E vou só aproveitar então para falar para vocês também uma coisa muito bacana que a Nuance está fazendo, que é a campanha Nuance Comprova, né? Que tem que dar uma olhadinha lá no site quais que estão inclusos, tá? Que você compra um contratipo e eles encaminham também um decante do original para você comprovar a similaridade dele. Eu achei isso incrível, traz exatamente aquele aspecto de confiança. Se você nunca comprou, por exemplo, um contratipo, é uma ótima oportunidade para conhecer. E também para informar vocês que a gente tem cupom de desconto na Nuance, tá? Para vocês garantirem ali o melhor preço, o nosso cupom é BT5, tá? 5% de desconto, para ficar mais fácil de lembrar, se lembrar. Bruna Time 5. Concluindo, pessoal, esse é um ótimo perfume, tá? Ele tem excelente performance, alta similaridade. Tenho certeza que se você comprar você não vai se decepcionar, porque ele é incrível mesmo, muito, muito, mas muito similar com o Black Excess. E também você tem aquela chance de poupar, né? Então, sempre economizar é ótimo. A Nuance tem um portfólio bem bacana, então se o Black Excess não te agradar, a gente tem outras opções lá no site, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. Aproveitando, eu também vou deixar no card alguns vídeos da Nuance que a gente já tem aqui no canal para vocês também conhecerem. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like para dar aquela força pra gente. Comentem aqui nos comentários, interajam com a gente nas nossas mídias. A gente tem um grupo no WhatsApp, a gente tem um grupo no Facebook e também tem a página, tá? A gente vai deixar todos os links aqui na descrição. Um abraço!